enfim aterrissamos nesse país nórdico, o reino mais antigo da Europa. É claro, eu estou falando da Dinamarca, que tem a sua capital Copenhague e a sua monarquia é parlamentar e a sua moeda é a coroa dinamarquesa. Você já sabia de tudo isso? Bom, meu nome é Francine Galeto, eu trabalho na Galeto Dupla Cidadania, uma empresa voltada a te ajudar em tudo que envolve dupla cidadania, italiana, portuguesa e espanhola. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e, por favor, deixa um joinha nesse vídeo que vão sair aqui glitters, vão sair alguns brilhos no momento que você deixar o seu like. E eu estou elaborando uma série de vídeos sobre a Dinamarca. Aqui em cima tem um outro vídeo falando um pouco sobre outros aspectos da Dinamarca. Nesse vídeo eu vou falar sobre outros 3 temas: trabalho, impostos e moradia. Então, se eu fosse você, eu não aceleraria esse vídeo porque eu já falo alto e rápido e porque senão você vai perder alguma parte com certeza. Bom, mas vamos lá. A Dinamarca é um país que historicamente não houve muitas imigrações. Sabe quando nós falamos aqui do Brasil, que nós recebemos os portugueses, os italianos e tantos outros descendentes? Então, lá na Dinamarca não aconteceu isso. Lá é um país que não aconteceram essas imigrações. Então, a base daquele país são os vikings. E eles ficaram entre eles. Então, as suas tradições, elas permanecem. Muitas delas até hoje. Eu acompanhei alguns relatos sobre as datas, por exemplo, no Natal. Eles têm o hábito de ficar cantando, dançando em volta da árvore de Natal. Então, essas tradições se perpetuam ao longo dos anos, porque assim, permaneceram entre eles mesmos, né? Diferente de nós, né? Que éramos os índios e depois chegaram os portugueses, até que chegam os italianos. Então, ou seja, nós, na nossa linhagem, na nossa descendência, existe uma mescla muito grande, né? Coisa que não aconteceu e não acontece na Dinamarca. Agora, se você está pensando em fazer um turismo, ou se você está pensando em residir, ou quem sabe, fazer um intercâmbio através do programa de au pair, você precisa saber que, primeiro ponto, no trabalho existe a igualdade de gêneros. Eu acompanhei muitos relatos dizendo sobre os custos, os salários igualitários. Isso me chamou a atenção. Na Dinamarca, sabe aquelas cantadas chatas de pedreiros ou piadinhas de machismo? Não existe, porque lá eles têm essa cultura de igualdade entre os gêneros. Eu achei isso muito interessante. Para nós que residimos em um outro país com outras culturas, não é mesmo? Então eu achei bem interessante esse ponto. Falando de trabalho, outro ponto que eu achei muito interessante, eu que sou mãe, né, e tenho 2 filhos e o meu esposo, né, também cultiva comigo a educação e do dia a dia dos nossos filhos, mas lá na Dinamarca, o homem também tem licença maternidade, então além da mãe que ganha o filho que nasce, o marido também tem para acompanhar o desenvolvimento dos filhos e pode ser tirado ao longo de anos. Então, se o pai quiser tirar de imediato, ele pode, mas ele pode tirar também essa licença de acordo com os anos, de forma que o pai também participa dessa educação, desse cuidado. Então, na Dinamarca, é muito comum ver os pais, o casal ou o pai, andando na rua com a sua bicicleta, né, e no cestinho com o filho, ou andando de carrinho com o filho. Então, é muito comum essa dedicação dos pais na educação, no desenvolvimento dos filhos. Outro ponto interessante, a Dinamarca é o primeiro país que aceita a adoção de filhos com casal do mesmo sexo. Isso eu achei muito interessante, essa diversidade na Dinamarca. Agora, outra coisa que eu achei bem diferente, vamos combinar, é os nomes dos filhos. Existe uma lista já pré-aprovado de nomes dos filhos. Então, dependendo do nome que você deseja colocar no seu filho, você vai ter que olhar nessa lista se já consta e se já está pré-aprovado. Se não, você vai ter que fazer um pedido para um local específico para solicitar essa autorização de nome. Você acredita? Diferente essa cultura, não é mesmo? Ah, essa aprovação é através do oficial e da igreja. Olha só que diferente.
Falando ainda de filhos, existe um suporte financeiro para famílias que têm filhos menores, ou seja, é um país muito bem estruturado com relação ao trabalho e essa monetização do trabalho. Agora, o outro ponto que eu quero falar sobre a Dinamarca são os altos impostos. É um país onde os impostos são altos, mas nós já começamos a entender o motivo que os impostos são altos. Então, volta para o trabalho, volta para os benefícios, daqueles que têm filhos, por exemplo, volta para o seguro-desemprego, mas os impostos são altos, não dá para excluir isso. É um país que tem o índice de corrupção mais baixo, segundo o ranking internacional de percepção dessa prática. Agora, por exemplo, se você deseja comprar um carro, olha, já vai colocando na ponta do lápis. Se aqui no Brasil a gente já coloca, lá você pode até pagar 150% a mais de taxas com relação ao valor do carro. Por esse motivo é que existem muitas bicicletas nas ruas da Dinamarca. Existem até aulas para andar de bicicleta, coisa que eu precisaria participar, Porque como que eu ia fazer nesse momento? Enfim, eu vi um vídeo de umas crianças fazendo aula de bicicleta. Sabe quando nós estamos dirigindo e o pare, a questão do sinal? Então, lá tem também certos sinais com as mãos que desde pequeno as crianças já vão ficando habituadas a crescer com essa mentalidade da bicicleta. Eu achei extremamente interessante. 62% das pessoas usam bicicletas. Eu vi até relato de príncipe saindo de casa de bicicleta, dono de empresas. Eles têm esse hábito de ir e vir de bicicleta e tá tudo bem. Então, tem a ver com a cultura do país. Sobre moradia, na Dinamarca, se você quiser residir, você tem que apresentar um motivo que você vai residir na Dinamarca. Por exemplo, é uma residência temporária, ela deve estar vinculada ao motivo que te levou no país. Por exemplo, você vai fazer um intercâmbio, Você vai fazer o intercâmbio do programa de au pair, então deve estar vinculada ao seu pedido. Então lá não é assim, gente, cheguei e vou ficar para curtir. Claro, você tem o visto de 90 dias para passar lá, mas para residir, para fixar a residência, não. Lá tem que ser um motivo para ficar lá. E assim, uma coisa que eu fiquei pasma é, caso você não tenha vínculo, um motivo para ficar no país, você é convidado a se retirar. Eu percebi muito isso, essa questão da organização. É um país que eles são tão organizados que eu consigo enxergar um pouquinho de burocracia, mas essa organização que eles têm é para que siga exatamente dessa forma, que essas tradições que eles têm não se percam. Por esse motivo é que eu chego a falar para você que pretende fazer intercâmbio do programa Au Pair na Dinamarca. Você já pensou em conhecer esse país, estudar o idioma norueguês, viver com uma família, que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o tema au pair, vou deixar aqui em cima no link, e ainda poder solicitar a sua cidadania italiana? Já pensou nisso? Bom, então eu vou compartilhar com você uma experiência. Aqui no Brasil, para quem reside no estado de São Paulo, a fila do consulado italiano são de 12 anos, acredite. Lá na Dinamarca, como é, no meu ponto de vista, esse país com toda essa organização, esse país que sim, tem impostos, tem taxas, não existe sonegação, é tudo muito correto. Quando você dá a entrada no consulado italiano, e pelo fato também de não ter muitos imigrantes, você entrega o seu processo mais ou menos com data de 30 dias e em torno de 6 meses você é convidado a voltar para obter o seu reconhecimento da cidadania. Portanto, você pode emitir o seu passaporte italiano e residir para onde você quiser na comunidade europeia. Então, o foco desse vídeo é esse. Se você está tentando analisar qual o melhor cenário para obter a sua cidadania, vale a pena pensar na Dinamarca. Quer saber mais? Me chama, vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema, tá bom? Um grande abraço, arrivederci!